Coração de cada um nessa manhã. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que delícia estar na igreja nesse sábado de manhã, depois de ter uma semana tão gostosa. A nossa semana em casa foi uma semana de grandes vitórias. Grandes vitórias. A Gabi conseguiu seu primeiro emprego. Eu tive o privilégio de coach, né? Ela. E algo que eu já fiz como profissão durante um bom tempo, pude sentar com ela e prepará-la para aquela entrevista, e ela conseguiu o trabalho, e ela está muito feliz, e eu também. Então, nesse verão, ela salva-vidas, vai aprender alguns life skills também, que vai ser muito bom. E a Dani também teve um dia importante na escola, e é aquilo, quando a gente vai preparar uma mensagem para compartilhar, aquela primeira pessoa que se beneficia é aquela que está preparando. Então, a mensagem dessa manhã é: cuide da sua fé. Então, posso dizer que a minha fé recebeu uma dose de vitamina essa semana ao preparar essa mensagem. Temos algumas visitas entre nós, então quero dar as boas-vindas. Rocky, so good to see you. We remember you running through here as a little toddler, so it's so good to see you after so long, and may you feel welcome here, and we pray for your well-being, your life, and may the Portuguese still be good enough to get enough from the message this morning. Yeah? Oh, that's good, that's good. Ok. O tema do sermão dessa manhã é guarde a sua fé. Agora, nós estamos tendo nesse mês de março, esse tema, né? Tema da mulher, mês da mulher. Guarde a sua saúde mental, guarde os seus negócios, guarde os seus filhos, guarde o seu lar. E hoje nós vamos falar sobre guarde a sua fé. Eu diria que é uma das áreas para se guardar mais importantes, porque ela é o fundamento para que você tenha vontade, energia e sabedoria para guardar o resto. Não é mesmo? É onde tudo começa. E eu gostaria de cobrir três itens, três coisas essa manhã. Quando a gente sair daqui, de uma forma bastante didática, qual é a diferença entre crer e ter fé? Esse é o primeiro objetivo. Por que a gente deve guardar a nossa fé? Entender um pouco o que a Bíblia diz, por quê. E o terceiro é o que a gente faz quando a fé é desafiada. Então, esses são os três pontos que eu gostaria de cobrir com vocês essa manhã. Então, vamos lá. Imagine-se agora, quem quiser fechar os olhos pode fechar, que você está em um barco. Seja lá no Rio de Janeiro, seja lá na Havaí, se imagine dentro de um barco, no mar, e de repente vem uma grande tempestade. E você olha para o marinheiro ali, marinheiro que fala em português? Né? Olha para o marinheiro e ele fala: não se preocupe, porque eu já passei por várias dessas no passado, eu sei o que eu estou fazendo. Aí você para e pensa: olha, é verdade, ele trabalha aqui há muitos anos, ele tem grupos aqui várias vezes, ele sabe o que ele está fazendo. Esse barco já deve ter passado por várias tempestades. Intelectualmente, você pensa: não eu creio que ele tem capacidade, ele é um marinheiro experiente. Mas ao mesmo tempo você segura ali, né? Você olha ao redor, a tempestade está forte, aí você segura, né? Talvez do lado do barco, assim, e você fica segurando, porque o barco está balançando. Então você crê na capacidade do marinheiro de te levar em segurança até onde ele disse que ia te levar. Você pensa, ele é capaz, né? Agora, isso você crê, você está crendo,
está acreditando. Ter fé é um pouco diferente. Nesse contexto, se você tem fé no marinheiro, você vai além de apenas acreditar e dar credibilidade à experiência dele. Você entrega o controle, você solta a borda ali do barco e você simplesmente olha para ele e segue as instruções dele. E você confia plenamente que ele sabe como conduzir o barco com segurança, e mesmo sem entender completamente como é que ele vai fazer, você confia, entrega, então o seu ombro relaxa, você se acomoda e você presta atenção nele. Você não fica focando no balançar do barco, no vento forte, você fica ali esperando, porque ele pode dar uma instrução a qualquer momento, que a sua vida depende daquilo, né? Isso é ter fé. É demonstrar essa confiança através das nossas ações. E aqui vem a palavra-chave: descansar na promessa, na palavra do marinheiro. Ele falou que você ia atravessar em segurança? Falou. Então a postura de ter fé é uma postura de descanso, onde os braços relaxam e você senta. E você presta atenção, né? Para usar a analogia do barco. Então, é muito importante, quando você crê, você aceita algo como verdade. Isso é crer. Nós cremos em muita coisa. E a Bíblia lá em Tiago diz assim, Tiago 2,19. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Este verso mostra que crer por si só não é suficiente. É apenas um reconhecimento da verdade. Eu creio que esse ambiente aqui, essa igreja, ela existe, ela tem uma estrutura, e eu creio que ela não vai desabar sobre mim quando eu entrar aqui dentro. Por quê? Porque intelectualmente eu creio, eu tenho conhecimento suficiente para saber que essa é a realidade e que a minha vida não está em perigo aqui. Então a Bíblia fala disso em Tiago 2,10, que até os demônios creem. Agora, ter fé é confiar e agir com base naquilo que se crê. Ter fé é agir e confiar com base naquilo que você crê. Então, quando a gente vem aqui na igreja e o pastor está ensinando alguma coisa, ou seja, uma doutrina, uma verdade bíblica, nós estamos aumentando o nosso conhecimento intelectual da Bíblia, conhecimento da palavra. Essa é a base. Nós estamos crendo. A gente vem aqui porque crê, não é isso? Mas a fé, ela age, é o agir na base do que nós cremos. Em Hebreus 11:1 diz assim, define a fé: a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é ativa, dinâmica e se manifesta em duas coisas. Duas coisas onde a fé é manifestada: obediência e perseverança quando o negócio complica. A fé, ela se demonstra em obediência, porque não é fácil obedecer. E perseverança quando as coisas estão indo de mal a pior. E não faz o menor sentido as coisas. É aí que a fé é o palco onde a fé aparece. E é aí que ela brilha e que a gente pode enxergar. Ou na nossa vida ou na vida das outras pessoas. Então, crer é a base. E fé é o quê? A prática. Crer é o primeiro passo na jornada espiritual, é o ponto de partida. O reconhecimento da verdade de Deus. No entanto, a fé é aquilo que transforma quando uma pessoa vem aqui e ela escuta o Evangelho e ela crê em Jesus como seu Salvador pessoal. Aqui ela creu. Ao sair, ela vai colocar aquele conhecimento, em prática, e aquilo vai ser o andar de fé, a caminhada de fé dela.
É por meio da fé que enfrentamos desafios, perseveramos no grande conflito e seguimos as orientações de Deus. Então, ficou clara a diferença entre crer e ter fé? Porque crer pode ser passivo. Fé é relacional. Então, crer pode ser algo que você tem, mas necessariamente não causa compromisso ou relacionamento. Você simplesmente crê. Agora, ter fé, por outro lado, requer um relacionamento ativo com Deus. Mas esse relacionamento ativo é aquele que nós falamos tanto, que Deus como um amigo, Deus como um pai, Deus como um salvador. E é essa a confiança que sustenta os cristãos nos momentos difíceis. Abraão é um exemplo. Ele mostrou fé quando ele obedeceu a ordem de Deus de sacrificar o seu filho. Ele não somente acreditou que Deus era poderoso, mas ele confiou o suficiente sabendo que Deus haveria de prover. Né? É um exemplo muito forte na vida. Então, na vida cristã, crer é acreditar que Deus tem poder. Quem aqui acredita que Deus tem poder? Todos acreditamos que Deus tem poder. Quem aqui acredita que Deus é amoroso e que suas promessas são verdadeiras? Eu creio. Por outro lado, aí entra a questão da fé, é entregar-se plenamente a Deus. Então, confiando e agindo com base naquilo que a gente acredita, mesmo quando a gente enfrenta situações difíceis e incertas. Para cada situação que nós enfrentamos, Deus deixou uma promessa, sabia? E a gente acredita que essas promessas são verdadeiras, Ele é um Deus amoroso. Então, quando o vento bate, está na hora de exercer a fé e confiar nessas promessas que foram colocadas, foram deixadas. Então tá, a gente já entendeu agora a diferença entre crer e ter fé, certo? Então agora a gente vai para a segunda parte, que é a questão: por que nós devemos guardar essa fé? Vocês já pararam para pensar que no grande conflito, Cristo fez tudo? Ele deixou o plano todo ali. Cristo morreu por nós. Ele deixou um mecanismo para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Ele deixou tudo no lugar. Ele criou a ponte. Ele deixou uma coisa para nós. Uma coisa no plano de salvação. O Espírito Santo é o ajudador, mas como o papel para atuarmos, algo que a gente tem que fazer, algo que depende de nós. É a fé. Ele só pediu, não tão somente o quê? Tenha fé, creia. Esse é o nosso papel. Então, primeiro começa aí. A nossa salvação depende da nossa fé. Deus deixou esse papel para o ser humano. Ele fez todo o papel mais difícil do plano de salvação. Então, por isso que a gente começa aí. A fé, ela é a base para a nossa salvação. Outra razão pela qual nós devemos guardar a nossa fé é porque ela nos protege na batalha espiritual. Lá em Efésios 6,16, quem aqui enfrenta algum tipo de batalha espiritual? Talvez você esteja enfrentando uma batalha na sua vida que você nem esteja olhando com os olhos espirituais. Mas esteja seguro que todas as batalhas que nós enfrentamos, ela é de uma natureza espiritual. E às vezes não é sobre nós, é sobre aqueles que nos cercam, aqueles que dependem de nós, aqueles que estão nos assistindo. Então, lá em Efésios, é lindo o que diz lá, porque fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Esse versículo mostra que a fé é um mecanismo de defesa
contra as investidas do inimigo na nossa vida. No grande conflito no qual todos nós estamos inseridos, a fé protege das dúvidas, a fé protege dos medos que nos paralisam e não deixa a gente fazer o que precisa ser feito. E também das tentações que Deus lança sobre nós. Então a fé é um escudo, ela nos protege na batalha espiritual. Imagina algo tão importante que vai te guardar na batalha espiritual, deve ser guardada, não é mesmo? Que é preciosa. E ela também, ela nos dá confiança na promessa de Deus. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando a gente não consegue enxergar o plano de Deus, a fé é aquilo que nos dá a força necessária para vencer as tentações. Não, a fé é aquilo que nos dá a certeza que Deus cumprirá suas promessas quando a gente não consegue ver o plano inteiro. Então a fé, ela traz clareza nos momentos em que há dúvidas, porque é a certeza daquilo que esperamos. Agora pare para pensar, tantos heróis da Bíblia, tantos patriarcas e profetas que viveram e não viram na sua vida terrestre o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu consigo pensar assim em 3. Morreram sem ver a promessa de Deus em suas vidas. Mas tiveram fé e terão surpresas. Porque Deus, Ele é fiel em suas promessas, mas na Bíblia não diz que Ele é fiel que as suas promessas serão vistas durante o nosso período terrestre aqui. Ele nunca falou. Na sua vida terrestre, tem algumas que Ele falou que sim, mas tem muitas que Ele falou que não. Ele simplesmente prometeu. Agora, no tempo dele. E Deus não está limitado aos 80, 90... nos melhores dos casos, de vida, tempo de vida que um ser humano tem aqui nessa terra. A fé também nos fortalece para resistir o mal. Lá em Tiago fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fazer o quê? Ele fugirá. Então, como é que você se resiste ao diabo? Você se protege com um escudo de fé. E quando você tem fé, você assume uma postura de resistência. Tá vindo, assim, não, tá vindo o vento, mas não, tá balançando, mas não, ele falou que ia ser assim, é assim. Eu vou ficar aqui, eu tô plantada nisso aqui. A fé também nos conecta à graça de Deus. A graça de Deus, a salvação é pela graça, não é mesmo? Não há nada que nós possamos fazer nesse sentido, porque ela é pela graça. Só que a fé é o instrumento que nos liga a essa graça. É o instrumento que nos liga à graça. Agora, o que eu posso falar para você, assim, lá em Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Testemunhar a nossa fé fortalece não apenas a nossa caminhada, mas também a caminhada de outras pessoas. Mas voltando à questão da fé nos conectar à salvação, lá em Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, ela nos lembra que a gente não luta sozinho, Deus oferece a sua graça. Tem momentos na vida em que todo o conhecimento intelectual que você acumulou durante a sua vida, toda a sua experiência espiritual, tudo que você plantou parece não ser suficiente. Às vezes a vida dá uns baques assim,
te surpreende, tira o seu chão de tal forma que tudo aquilo não é suficiente. Mas existe, você sabe aquela sensação de você boiar em um rio? Quando eu era criança, a gente tinha na casa da minha bisavó um riacho que cruzava assim. Então a gente subia pro topo, assim, para um lado, se jogava e a correnteza ia levando a gente cruzava a rua e acabava lá no final do riacho. E aí corria de novo lá para cima, e aquela sensação de descer boiando e sendo levada pela correnteza do riacho era gostosa. Dava aquele friozinho na barriga quando dava uma descidazinha, assim, e as crianças adoravam. Essa sensação de ser levada, de não afundar, de estar boiando e levando, é a minha humilde analogia para descrever o que é ser carregado pela graça do Senhor. Existem momentos aonde a gente se entrega e a graça é o rio que Deus dá na nossa vida para nos levar durante certos períodos, né? Certas estações, seasons da nossa vida que fogem da nossa capacidade, fogem da nossa capacidade física, da nossa capacidade financeira, intelectual, de relacionamento, foge do seu controle. Mas aí Deus vem e carrega. E essa graça é a graça que Deus oferece a todos nós. E é possível. Às vezes a fé, ela na minha experiência pessoal, é uma entrega de falar assim, Senhor, eu sempre exerci a minha fé até agora no agir. O Senhor pede e eu faço. Nem que seja difícil, eu faço. Eu estou acostumada a fazer coisas difíceis. Então o Senhor pede e eu faço. Isso aqui está fugindo do meu controle. Agora eu não... Bom, agora está na hora de você experimentar esse outro ângulo. Eu ofereço essa graça e eu honro a sua fé nesse momento sem a sua ação. A sua ação é só interior. Não vai ter obras das suas mãos, você vai experimentar a minha graça e eu vou te carregar no colo e você vai passar por esse período, agora vivenciando e experimentando uma nova faceta do que é ter um relacionamento comigo. Quem é casado aqui sabe, né? Há 30, mais de 20 anos, já tem muita experiência para dizer assim, quando um cai, o outro tá de pé, ajuda, levanta, né? Relacionamento é assim. Relacionamento com um amigo. Quando o amigo está triste, o outro vai lá, encoraja. Quando um está precisando, daqui 5 anos é o outro que está precisando. A vida, a conta chega para todos em algum momento. Relacionamento é isso. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Tem momentos em que Deus pede que a sua postura seja uma postura de descanso. Agora deixa que eu cuido. Eu sei que você não está entendendo, eu sei que está difícil, mas deixa que eu cuido. O rio da minha graça vai te levar e você vai passar por essa situação. Então, por isso que a fé é uma ferramenta dada por Deus. E ela é fundamental para a gente passar por essa jornada aqui, nessa vida terrestre. Porque ela não só nos protege, lembra? Ela é o escudo. Ela nos guia e ela também nos fortalece. Gente, já parou para pensar se nós não tivéssemos a certeza, a esperança que existe algo além desse mundo? Se a vida está indo bem para você agora, glória a Deus. Agradeça, agradeça, aproveita, aproveita cada minuto. Mas isso não vai durar toda a sua trajetória terrestre. Não vai durar. É cíclico, a vida humana é cíclica. Existem ciclos de prosperidade, saúde, doença, relacionamentos, começos, meios, fins. A vida é cíclica. E nessa vida vai chegar um momento que cada um vai dizer, no contexto que for, já deu. Basta, tá difícil. E se você chegar nesse momento, saiba que você está em boa companhia. Porque assim foi com todos os discípulos de Jesus.
Gente, se nós soubéssemos o real custo de seguir a Cristo, consciente, tá? Intelectualmente, olhar para a Bíblia e falar assim, como é que se saíram todos aqueles que resolveram seguir a Cristo? Para pensar. Para os homens seja mais fácil, porque os homens são mais racionais, né? Tira a emoção e olha só racionalmente para a proposta do cristianismo. Gente, não é uma proposta legal, não. Nessa terra não é legal, não. Todos os discípulos de Cristo sofreram, tiveram mortes terríveis, abriram mãos de coisas que nós valorizamos nesta terra como muito importante, negócios, família. A gente exalta muito família, relacionamento, e é muito importante. São dádivas de Deus. Mas, gente, os cristãos abriram mão de tudo aquilo. Cristo, com a sua própria vida terrestre, nos deu um exemplo de morte, de pobreza, de vergonha, de humilhação. Então, a jornada cristã, se Deus nos está dando dádivas, presentes, para que nós tenhamos prazer, satisfação, geremos frutos nessa vida terrestre, glória a Deus. Aproveite e faça o melhor, seja com os filhos, seja plantar, porque a gente planta um pouquinho e, olha, depois da nossa morte eles ainda vão continuar dando fruto. E o nosso legado vai lá na frente, vai expandir até a eternidade. Que seja esse o nosso papel, assim seja. Que façamos o nosso melhor, mas sem fantasias e ilusões de que a vida terrestre vai ser uma coisa fácil. Bom, pelo menos a doutrina da igreja em que estamos não nos ilude com nenhum evangelho de prosperidade. Agora, a certeza de que quando essa vida terrestre acabar e todo o sofrimento que nós tivermos aqui vai gerar um peso de glória na eternidade, aí é outra coisa. O que são poucos anos nessa terra comparado com uma eternidade onde Deus recompensará o nosso sofrimento? Sabia que o Espírito de Profecia diz que haverá diferenciação entre os santos no céu, de acordo com a vida terrestre que eles tiveram? Os mártires terão o quê? Alguém lembra? Nas suas vestes. Eles terão uma, como é que fala em português? Uma coisa vermelha ao redor da sua roupa, porque eles deram a vida, o sangue deles foi derramado. Aqueles que morreram, que foram chamados para dar a vida pelo Evangelho, serão diferenciados. O Espírito de Profecia também nos diz que as nossas coroas vão refletir os frutos terrestres com as pessoas em que nós afetamos, influenciamos para a vida eterna. Não vai ser tudo igual. Então, aqui é o momento, nessa vida terrestre, é o momento de plantarmos. A gente vai colher algumas coisas aqui na terra, mas as coisas mais importantes vai ser no céu. Esse reconhecimento, Deus, ele faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Então, para finalizar agora, nós já falamos um pouquinho sobre a diferença entre crer e ter fé. Já falamos um pouco sobre por que devemos guardar a fé, a importância dela, né? Agora, vamos falar um pouco sobre como que a gente reage, que ferramentas Deus nos deixou quando a nossa fé é desafiada. Essa fé é tão preciosa, tanto depende dessa fé. Quando ela é desafiada, o que a gente faz? O que a gente faz? Qual deve ser a nossa postura? Existem algumas situações que desafiam nossa fé pra caramba. Primeiro, quando a gente enfrenta sofrimentos e provações. Qual que é o desafio? É manter a fé em momentos de dor, perda e sofrimento. Esse é um grande desafio. E uma das promessas que eu tenho não só
crido, mas experimentado na minha vida, de forma palpável, está lá em Romanos. Romanos 8, 28. Que diz assim: sabemos que Deus em todas as coisas age para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu já fiz orações onde eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Eu tenho um desejo sincero de servi-lo. O amor pelo Senhor foi embutido no meu coração infantil. Está lá, sempre esteve. Então, eu acredito que o Senhor tem um propósito para mim. E eu acredito que isso aqui vai gerar algum bem, de alguma forma. De alguma forma o Senhor vai tirar algo bom disso aqui. E essa certeza, ela é tão importante porque em mais de uma situação na vida nós não saberemos o porquê que as coisas estão acontecendo da maneira com que estão acontecendo. Porque existe uma lei que diz que o que você planta, você colhe. Ela é verdadeira, mas não na sua totalidade. Porque Jesus não colheu nessa vida o que ele plantou. Jesus plantou misericórdia, perdão, amor. O que ele colheu nessa vida? Morte de cruz. Então, tomemos cuidado com esse tipo de afirmação, porque ela não é necessariamente verdadeira na sua totalidade à luz bíblica. Nem sempre nós colhemos aquilo que plantamos. E estejamos prontos para enfrentar essa realidade. Nós não vamos entender porque certas coisas estão acontecendo com a gente. E é nesse momento que a gente tem que se apegar a essa promessa que Deus falou: eu tenho a capacidade de tirar algo bom dessa tragédia, dessa coisa horrível. Confia, eu vou tirar. E vai ter um peso de glória. Porque olha, quem aqui já plantou em alguma horta, sabe que você planta poucos grãos, uma mudinha que seja, e o resultado é incrível. É incrível. Um grãozinho de milho e você tem um monte de milho. Milhares e milhares. Assim é que Deus opera em nossas vidas. Ele faz com que tudo se multiplique ao olhar dele, que pode ser visto aqui na terra, mas com certeza também será visto lá no céu. Ele é o Deus que julga, ele é o Deus que vinga e ele é o Deus que recompensa. Essa é a beleza de servir um Deus que é justo em todas as suas áreas. Ele não deixa nada sem retribuição. Nada. Aguardar o tempo de Deus. Essa é uma outra área, né? Onde é difícil a nossa fé desafiada, porque quando a gente está lidando com orações adiadas, orações que não são respondidas, o tempo de espera é um tempo difícil. Mas lá em Salmos 27, 14, diz o seguinte: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Tem alguma coisa que você está esperando, que está difícil, que está orando, mas parece que está travado, parece que não acontece? A mensagem do Senhor para você essa manhã é: tenha coragem, bom ânimo, espere. Está orando, está de acordo com a vontade do Senhor? Espere no Senhor. Seja forte, corajoso. E esse versículo encoraja a paciência, mostrando que o tempo de Deus é perfeito e seus planos se concretizarão. Sabe o que eu acho assim interessantíssimo na maneira com que Deus lida com a gente? Tem um versículo, uma passagem do Espírito de Profecia que eu acho incrível, que fala assim: Deus tem 1 milhão de maneiras de suprir as nossas necessidades, pela quais a gente não conhece nenhuma.
Ele tem 1 milhão de maneiras de suprir aquilo que você está pedindo, a sua necessidade, e nós não conhecemos nenhuma delas. Ele tem a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam de tal forma que você vai olhar para trás e para como é que eu cheguei até aqui? Como é que foi? Como é que aconteceu? Ele tem essa capacidade. Nós desconhecemos essas maneiras que Deus tem. Então, aguardar o tempo dele é difícil, mas o tempo dele é perfeito. E o tempo dele, na sua totalidade, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Ele tem uma maneira incrível de fazer com que as necessidades dos seus filhos sejam supridas ao mesmo tempo. Quando destrava, ele faz acontecer. Bom, uma outra área que eu não sei vocês, mas eu já lidei com dúvidas e questionamentos. Se você é uma pessoa introspectiva, que para e analisa, com certeza você já teve questionamentos. E enfrentar essas dúvidas intelectuais em relação à fé, ela é natural. Só que a receita bíblica, sabe qual é? É levar essas dúvidas e questionamentos para Deus e confiar que Ele vai fortalecer a nossa fé. Lá em Marcos 9, 24 fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu li um livro uma vez que chamava Doubt Less, duvide menos, ou sem dúvidas, seria a tradução. E aquele livro, porque minha fé estava sendo desafiada. E eu li aquele livro, e sabe o que eu descobri naquele livro? Que se você está questionando alguns aspectos da sua fé, no seu próprio questionamento, você descobre que você tem fé. Você tem fé. Então, se você se encontra questionando, saiba que você tem fé. Deus colocou fé em você, está plantada. É Ele que provê, Ele que executa o querer, o efetuar, Ele que coloca em nós o desejo. E existe fé em você. E então esteja seguro que a sua oração deve ser: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque é só um grão de mostarda que é necessário para mover uma montanha? Isso pode ser um sermão por si próprio. A quantidade, ela importa. Então, que a nossa oração seja que Deus, Ele aumente a nossa fé, porque isso vem dele também. A coragem de agir em cima daquilo do que cremos vem de Deus. Então, é natural ter dúvidas e questionar. Agora, não vá buscar respostas para essas dúvidas em outro lugar a não ser aos pés de Jesus. Porque ele nunca deixa um filho sincero sem resposta, sem acolhimento. Sem resposta não está correto. Ele deixa sem resposta. Ele deixou Jó sem respostas. Mas ele não deixou sem acolhimento. Porque o fato dele estar mostrando para Jó a sua grandeza através dos questionamentos que ele fez para Jó, em si era uma forma de acolhê-lo. Porque olha a sensação de acolhimento que você tem de saber que esse ser onipotente e poderoso, que é o que ele demonstrou para Jó na sua dor, no seu questionamento, ele falou: olha, você estava lá quando eu fiz isso? Eu sou maior, eu sou grande, eu sou onipotente. Não foi as respostas que Jó queria, mas no fundo foi um acolhimento das mãos do Senhor. Eu sou muito maior. Eu sei do que eu estou fazendo. Você não sabe. E aí Jó recebeu a mensagem e ele se colocou no lugar certo de humildade e aceitação, mesmo sem entender.
Então, dúvidas e questionamentos, eles são naturais. Não deixe que o diabo faça com que quando essas dúvidas e questionamentos aparecerem na sua mente, que ele disturbe isso. Senão, eu já tenho uma receita bíblica. Quando eu duvidar, eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso ir para Deus, pedir que Ele aumente a minha fé, e Ele vai fazê-lo. Outra coisa que realmente nos desafia a nossa fé, de forma diária, é essa questão da influência do mundo em que vivemos. Permanecer fiel entre as distrações e as tentações do mundo não é fácil. Lá em Romanos 12:2 fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Já falamos sobre guardar a mente, né? Então, guardar a nossa mente para que nós não sigamos esse molde que o mundo tem, porque permanecer fiel entre essas distrações, ela exige uma mente sana, uma mente ligada à fé. Então é por isso que nós devemos guardar a nossa fé. Ela é diferente de crer. Ela nos foi concedida por Cristo como ferramenta essencial para ser usada para a nossa salvação. E, quando desafiada, existem essas promessas bíblicas que nós podemos nos apegar para que a nossa jornada aqui continue, essa vida continue. Eu tive uma experiência onde eu achei que eu tinha pegado a senha, né? Era um daqueles momentos que, ok, a senha chegou para mim, né? Chegou a minha vez. E as pessoas que passam por momentos difíceis, assim, de outro nível, né? Outra escala, elas falavam: ai, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque e eu, no fundo, né, pensava: como assim, né? Coisa terrível, como pode ser a melhor coisa que te aconteceu? Hoje eu entendo esse padrão de pensamento que algumas pessoas, às vezes, pobremente tentam articular, mas é o seguinte: existem coisas que o ser humano só enxerga por via de comparação, por via de contraste, tá? Nós temos limitações como seres humanos, então às vezes quando você tem um contraste, quando você vive de um jeito, e se você não é levado para um outro extremo para experimentar o contraste, você nunca vai ter esse insight, você nunca vai ter esse... Então é um privilégio, se eu posso dizer isso, para a vida de uma pessoa, experimentar contrastes. Porque o seu outlook da vida muda completamente. Completamente. Então, quando eu achei que eu tinha, né, pegado a senha, e meu momento tinha chegado, é uma avaliação forçada. Tipo assim, ok, como é que foram? Né? Os 40 anos, como foram usados? O que foi eterno? Qual tesouro que eu guardei lá no céu? E o que foi desperdiçado? Ficou muito claro na minha cabeça. Ficou muito claro. Quando Jesus disse: não acumule tesouros aqui na terra, mas acumule no céu, onde não há ladrão, não vai apodrecer. Você vai ter esse tesouro no céu. Ele estava se referindo àquilo que plantamos na esfera espiritual. Ele estava se referindo àquilo que nós fazemos visando a eternidade. Ou seja, nos nossos relacionamentos, pela salvação e edificação daqueles que estão ao nosso redor, as nossas boas obras para Deus vêm na mente na hora que a gente pega a senha. Eu posso te dizer. O resto não vem. O que você fez no trabalho, o que você conseguiu adquirir de bem material, o que não vem. Porque se você é uma pessoa de fé e você chega nesse momento,
você vai imaginar Jesus falando para você: servo bom e fiel. Será que eu fui uma serva boa e fiel? Tomara que ele conte isso aqui, né? Então, irmãos, é o seguinte, a mensagem é: vamos usar o nosso tempo aqui nessa terra, que ele é tão insignificante e tão breve. A brevidade da vida é uma ironia incrível. Incrível. A nossa fragilidade, às vezes não é nem bom pensar tanto nela, porque você fica depressivo. Mas nós somos extremamente frágeis. Qualquer oportunidade que Deus nos der de fazer o bem, obedecer, exercer a nossa fé, é aí que a gente tem que apostar. É aí que a gente tem que aplicar a nossa energia, nosso tempo, porque no final é só isso que vai contar. Então que a gente possa guardar a nossa fé, porque com fé a gente vai poder não só dar frutos, mas a gente vai poder ter um alicerce para lidar quando as tempestades vierem, porque é só uma questão de tempo, elas virão. Mas nós servimos um Deus muito, muito bom, um Deus muito amoroso, que supre as nossas necessidades em todos os momentos. Então, eu gostaria de orar agora para que Deus fortaleça a nossa fé. Se você tem o desejo de pedir para Deus que, se existe alguma área da sua vida em que você está lutando para que algo mude, a fé é uma ferramenta e ela pode ser a ferramenta que Deus esteja pedindo que você exercite e use nesse momento. Então, vamos nos colocar de pé e orar para que Deus faça essa obra na nossa vida, porque tudo vem dele. Oremos. Querido Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom e tão fiel. Obrigada por ter nos deixado essa ferramenta tão essencial no grande conflito, Pai. O Senhor sabe da vida de cada um aqui, cada vida representada, cada luta, e o Senhor tem essa ferramenta à nossa disposição e hoje queremos tomar posse dela. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nós possamos atuar em cima de tudo aquilo que já conhecemos, que possamos sempre ser lembrados da Tua promessa, as promessas que o Senhor diz que são verdadeiras e o Senhor é fiel para cumpri-las. Então, fortalece a nossa fé, Senhor, ajude-nos a guardar essa fé, protegê-la, porque ela é preciosa para a nossa salvação e essencial, Pai. Então, que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, esteja com a Gabi também, em casa, que não está se sentindo bem, e com o restante do nosso almoço, do nosso tempo aqui juntos, que o Seu Santo Espírito esteja entre nós. E te pedimos o perdão, Pai, o perdão de qualquer pecado, o perdão de qualquer coisa que esteja causando separação entre nós e o Senhor, que o Senhor nos lave nesse momento, que saiamos daqui justificados, que o Senhor opere essa obra em nós. Te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas porque o Senhor nos deu Jesus Cristo e é no nome dele que nós oramos e confiamos. É em nome de Jesus. Amém.